Hora Rafael, separei um trechinho do jogo aberto com a mídia analisando o Corinthians e o Palmeiras hoje à noite, aí às 8 horas, pelo Campeonato Paulista. E a mídia, como sempre, aí querendo desmerecer o Coringão, principalmente os antes do programa. O único que defende mais ou menos ali é o Chico, só que hoje vocês vão ver o que ele falou do Corinthians. E você, já deixa seu palpite nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Eu vou chutar aí 1-0 para o Corinthians. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhuma informação. Sempre que tiver algo novo, algo importante, eu coloco em primeira mão para vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quem é o favorito para esse derby? E eu já começo com o Capelanes. Não precisa responder placar, palpite. Eu quero entender o contexto. Vocês querem um contexto legal ou chato? Os dois. Eu quero o contexto real. Real, a sublinhada, que é o seguinte. Gente, o Corinthians pode chegar no Allianz e ganhar? Opa, claro que pode. Vamos ser otimistas, né? Como ano passado... tem que ser otimista. Como no ano passado, o Corinthians era azarão contra o Palmeiras. Se empatasse ou perdesse, o Ramon ia cair. O Corinthians podia entrar na zona, podia acontecer um monte de coisa. Mas jogou em casa, né? Jogou na casa do Corinthians. O Corinthians foi lá e fez o quê? Pau, ganhou. Hoje, na casa do Palmeiras, com todo o ambiente, ciente do que o Palmeiras passou com o Corinthians na temporada passada, em Paulistão, no empate no último lance, gol do Garro, com os 2-0 que fez com que o Corinthians recuperasse a temporada. Hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, o Palmeiras não é favorito. O Palmeiras é bastante favorito contra o Corinthians. Everton Guimarães, você tá na linha do Capela ou tá pensando diferente? Eles não quiseram fazer comigo. Não, eu não digo que você é muito favorito, mas o Palmeiras é favorito sim. Jogar em casa, e aí, analisando elenco por elenco, trabalho por trabalho, tá? Mesmo olhando para a tabela e vendo que o Palmeiras tem 6, 7 pontos menos que o Corinthians e hoje está fora da zona de classificação por causa da vitória da Portuguesa ontem, o Palmeiras é favorito e para mim ganha o jogo. Já vou inclusive aproveitar para palpitar aqui, a Ponte Preta, aliás, não a Portuguesa. Então é o seguinte, o Palmeiras ganha o jogo e o Palmeiras ganha o jogo por 2-1, Renata, 2-1 Verdão. Olha, o Everton já foi no palpite, já foi certeiro. E você, Ulisses Costa? Eu vou estar lá transmitindo o jogo. Pela ponta esquerda. 3-3. Pela ponta direita, a bola foi solta. Não era o placar, assim, mas... 3-3, vou te falar o porquê. Início de temporada. 3-3? Eu quero um monte de gol, quero gritar gol, quero fazer festa, essas coisas. Seria lindo, já pensou? Um derby 3-3. Mas o favorito pra você é quem, independentemente do 3-3? O Palmeiras tem apoio da sua torcida, é o favorito pro jogo. Por jogar em casa. Por jogar em casa, com a torcida do Verdão, é favorito. Chico Garcia, você quer falar desse assunto? Não, eu posso falar. Eu acho que o Palmeiras tem 2 jogos com os titulares, é isso? Tem 2 jogos? O clássico... Inteiro, o clássico... Só Não, o clássico do Santos ele não jogou com todos os titulares. É verdade. Então, esse do Guarani. Esse do Guarani. Tem um jogo com os titulares. Eu acho que o momento da temporada, ele dificulta um pouco a análise. Porque o Corinthians termina muito bem a temporada, mas esse ano ainda não mostrou aquele futebol. O Corinthians ainda não mostrou aquele futebol. Agora, repleto de reservas, claro, com exceção do ótimo goleiro Hugo Souza, o Corinthians montou uma resistência que era para ter tomado 2-3 pelo volume de jogo do Novo Horizontino e se segurou. Foi lá, teve uma chance e ganhou de 1-0. É um time que tá... O Corinthians, gente, do ano passado para cá, tomou 3-1 de São Paulo no Clássico, foi dolorido, mas é uma equipe que já é mais madura, mais experiente. Estou falando dos titulares. Então, mas para analisar favoritismo nesse momento da temporada, mesmo que a gente tenha uma dificuldade, porque o Palmeiras tem um jogo, o Corinthians ainda não jogou o que pode, o Palmeiras é o favorito, mas assim... Porque eles não estão a pleno ainda na temporada. O Corinthians é candidato a título paulista, agora no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras esse cara contradiz a Esse ano o Chico está meio controverso. Calma aí, só pra entender. Eu fui questionado em janeiro, lá no começo, quem era o favorito. Quem termina melhor o ano era o Corinthians, gente. Não, só pra entender, o Chico... Já mudou. Não, só pra você ver como é, né? Contra o São Paulo, no Morumbi, o São Paulo também embalado bem. Ele não, o Corinthians é favorito, o Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai ganhar. Agora já mudou o discurso. Que ganhou do Guarani. Você falou que ia palpitar no Corinthians pra não ser incoerente. Agora você tá palpitando no Palmeiras sendo incoerente, eu não estou palpitando no Palmeiras, eu disse que o Palmeiras é o favorito. Tá, está sendo incoerente então. Se o favorito é o time, não significa que o favorito vai ganhar. É isso. Se o favorito é o título, não é o favorito do clássico, então, meu Deus do céu, não tô entendendo mais nada. Mas porque as coisas entendendo mais nada, tem jogo quarto e domingo, Juvena. Não tô entendendo mais nada. E o Corinthians ainda não mostrou aquele favoritismo que eu imaginava quando começou a temporada. Mas o Corinthians mostrou total interesse no clássico quando joga numa segunda, numa partida antecipada da 11ª rodada e ele leva praticamente só reservas. Então, ele sabe que o jogo mais importante é esse, principalmente porque o Corinthians já jogou um clássico e perdeu para o São Paulo. O Palmeiras enfrentou o Santos na Vila
e não estava com seu time completo e ganhou do Santos. Então eu vejo que o Corinthians sabe que não pode perder esse jogo. E o Palmeiras, diante do seu torcedor, na sua casa, com força máxima, também não pode vacilar. Claro. Porque poucas pessoas falam, mas a minha opinião, o Corinthians virou a chave ano passado, terminou daquela maneira depois do clássico, depois dessa história da cabeça de porco. Porque naquele jogo, se o Palmeiras ganha, ele vai gigante para enfrentar o Botafogo no Allianz Parque, com outra perspectiva. Não, e ali ele renasceu quem? O Corinthians. O Corinthians tirou o título do Palmeiras. Ali naquele jogo. Aquele jogo foi emblemático. Parabéns, viu? Por quê? Sobre o que você falou do Chico, você tá coberto de razão. Obrigado, você é demais. Se eu sou fã, você sabe que eu sou seu fã. Você é demais. Não é legal estar com o Ulisses, não. Eu sou fã do Ulisses. Sobre o Corinthians, o Corinthians é um time que me convence, tá? É um time que me convence, principalmente pelos resultados. Vem de bons resultados. Perdeu pro São Paulo ali num jogo, só que vem de bons resultados. Do Palmeiras, cara, eu não sou... Pra mim, o torcedor sempre tem razão, tá? O torcedor tem razão na cobrança, o torcedor tem razão em tudo. Porque o torcedor paga ingresso caro no Allianz, paga sócio caro também, paga tudo caro. O torcedor tem razão. Hoje é um jogo que, pro torcedor do Palmeiras, é apoiar, cara. Vira um 0x0 no intervalo, já começa a vai ali, xingamento ali. Apoia hoje. É um clássico pra apoiar, porque pra mim o Palmeiras é favorito, muito por conta do jogo que fez contra o Guarani. O primeiro jogo com os titulares, o Palmeiras amassou o Guarani, que tinha uma boa campanha no Paulista. Amassou o Guarani, então pra mim o Palmeiras é favorito. E o Estevão jogou muita bola, fez os gols, os primeiros da temporada, é o jogador mais importante. Quero falar outros detalhes também do derby. Antes, Chico Garcia. Vapor, né? Uma das missões mais ingratas no jornalismo esportivo é descobrir uma escalação correta, prévia de Abel Ferreira, porque muitas vezes aqui projetamos alguma coisa e ele muda tudo, ele sempre tem uma carta na manga, algum jogador que aparece que poucos apostariam que ele estaria em campo. Então hoje imaginamos que o Everton, esse sim já deu entrevista ontem, goleiro super titular, Marcos Rocha ou Mike ou Giai, por exemplo. Nossa. Gustavo Gomes, Murilo na zaga, Vanderlano ou Piquerez vai aparecer. E aí? Caio Paulista? Não, tem João Piquerez, pelo amor de Deus. Aníbal Moreno e Richard Rios, esses dois eu imagino que sejam titulares sim, estão correspondendo, especialmente o Richard Rios, tá até diferente nessa foto aqui. Aí no meio essa dupla, Rafael Veiga e Maurício. Estevão e Facundo Torres, estamos projetando sem aquele homem de área, sem a referência palmeirense. Vocês fariam o que se estivessem no lugar de Abel Ferreira? Começa com você, Capela. Nossa, tiraria o Vanderlan facilmente. O Piquerez tem que jogar, mas não tem condição de jogar 90 minutos. Joga 45, joga 30. Saindo já. Já, começa a jogar. Até porque essa lesão do Piquerez, pra mim, é uma incógnita até hoje. Ano passado era uma coisa leve, o cara ficou a temporada inteira fora, agora tá voltando. 6 meses. Pois é, 6 meses fora. Ele já entrou em 2 jogos, né? Já dá pra jogar. Eu deixaria o Marcos Rocha ainda assim, porque se a zaga do Corinthians, pra mim, é fraca, a primeira linha defensiva é fraca, você tem que ter o Corinthians aí no ataque rápido, você tem que ter um cara que marque mais do que o Mike e que o Giai. Eu colocaria ainda assim o Marcos Rocha. O Mike pode ser uma boa válvula escape pro segundo tempo mesmo, né? O que é, Ulisses? Não, o Vanderlan quem escalou aí foi o Ronaldo. Tira o Vanderlan, vai jogar o Piquerez. O Ronaldo, com essa mania da Disney de vir se meter no programa. Claro. Entendeu? Não, Ronaldo, fica na tua. Correr. Eu gosto dessa dupla aí, Maurício e Veiga. Pra mim, quando jogaram juntos, encaixou. Eu amo. Ficou legal, então. Eu gosto. Mas ficou legal. Agora a prévia do Corinthians, vamos até mudar o foco aqui, ó. Ramon Dias na parada. Nossa Senhora. Hugo Souza. Na direita, Mateuzinho, poderia aparecer o Léo Manacho, que não vai acontecer, né? André Ramalho, Kaká, a dupla que ele tem mais utilizado. Hugo na lateral esquerda. Não é Kaká, Aí no meio, o Ranieri, o Alex Santana, o Carrídio, o Igor Coronado. Lembrando que o Garro ainda não está disponível. E na frente, imaginamos essa dupla que fez sucesso, mas tem o Thales Magno aí também, que está aparecendo bem no começo de temporada, mas Yuri Alberto e Memphis Depay. Pega aquele lado esquerdo ali, Kaká e Hugo, com o Estevão caído por ali. Meu Deus do céu. Acabou o Corinthians. Acabou meu comentário. Nossa, que pessimista. Não, né? Mas o Hugo, é realista. Mas tá certo. Mas o Hugo tem que jogar mesmo no lugar do Bidu hoje. Porque o Hugo marca muito mais que o Bidu. Mas o Palácio eu não sei, eu queria ver o Palácio jogar, o Palácio não tem condições nunca de jogar. O Bidu, ele entrou no último jogo, no segundo tempo, como um ponta esquerda. Pois é. O Ramon até inventou, criou uma... Mas nessa aí eu tô fechado com o Ramon Dias, Chico. Não, se ele desculpa. coloca o Bidu vai tomar um pau do Estevão. Tem que colocar o Hugo que minimamente consegue mais marcar do que o Bidu, gente. O Hugo não tem nível pra jogar no Corinthians. Aí o Bidu tem.
Pô, ele mostrou isso ano Mas passado. e o Mas Kaká, e o Kaká? o Matheus Bidu terminou a temporada em alta. Ah, Pelo que ele fazia, pelo que ele era. Jogou muito bem no passado, Gente, no final do ano. Seu menino lá, o Não zagueiro. existe. De resto, alguma modificação? Vocês acham que o Thales Magno pode aparecer nesse Gente, o que time? o Kaká tá jogando? Quem que pôs o Ramon Kaká? Dias. Isso é coisa do Ramon Chiari, Dias. mas é o Chiari que pôs. Foi o Será Thiago que o menino Barcelona. João Pedro não vai aparecer aí, de repente, uma surpresa? Olha, Mas é se que- ele colocar o Kaká pra jogar, Concordo ficou claro que ele tá escalando os caras por nome, não por talento. Que coisa, aí não é chora-coração, não. Kaká vai hein? mostrar um cartão. Hoje tem derby, então tem muitos clássicos aqui no futebol brasileiro no final de semana, mas já hoje, né, nessa quinta-feira aí, Mendel, também muita rivalidade envolvida e partida importante para Palmeiras e Corinthians aí no Allianz Parque. É isso mesmo, Bruno. Tem hoje à noite clássico Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque. Palmeiras que não perde para o Corinthians há 6 anos jogando no seu estádio. Última derrota foi em 2019. Desde então foram 4 vitórias e 2 empates. Dia que começou com uma imagem, né? Circularam pelas redes sociais fotos de uma cabeça de porco que foi deixada aqui em frente ao estádio. Lembrando que no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, na Neoquímica Arena, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado. 2 torcedores chegaram a ser presos, depois foram liberados. Informação que a gente tem é que essa foto foi tirada na madrugada de ontem para hoje. Dentro de campo, o Palmeiras, que na última partida, na goleada contra o Guarani, usou seu time ideal do técnico Abel Ferreira, mesmo tendo o rodízio desde o começo da temporada, ele deve repetir a escalação para essa partida contra o Corinthians. 2 jogadores que entraram bem na partida contra o Guarani podem ganhar minutos, o Mike e também o Piquerez, os 2 laterais. A situação do Piquerez é um pouco mais delicada, ele volta de uma cirurgia, mas também foi bem na partida contra o Guarani, deu assistência para gol. Em relação ao time do Corinthians, novidades nas laterais. O Mateuzinho está de volta depois de um desgaste muscular que o tirou dos últimos 3 jogos, deve estar entre os titulares, e o Hugo também deve voltar ao time titular na outra lateral. Sobre Rodrigo Garro, informação que a gente confirmou é que o Garro, que volta de um problema no joelho, tem condições de jogo, mas não vai para essa partida por uma precaução, já que o gramado do Allianz Parque é um gramado sintético, por isso a comissão técnica do Corinthians optou por não escalar o jogador para essa partida. O Garro que vai trocar de número, não nesta partida contra o Palmeiras, no próximo jogo contra o São Bernardo, o Memphis Depay fica com a camisa número 10, o Garro fica com a camisa número 8. O Corinthians que tem 6 vitórias em 7 jogos neste Campeonato Paulista, e o Palmeiras que vem dessa goleada contra o Guarani, muita rivalidade dentro de campo. Clássico hoje à noite entre Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque, Bruno. Boa, Mendel, obrigado, viu? Então é isso, os 2 times começaram rodando bastante seus elencos nesse início de temporada, né, Marra? Mas é fato que o Corinthians tem mais pontos, inclusive ontem a vitória do São Paulo contra o Mirassol até ajuda o Corinthians, porque o Corinthians vai disputando a liderança geral da competição e é o que ele tem por enquanto. Mas o quê? Mas a imagem do Corinthians em clássico, que é realmente o que a gente tem que tomar como balizamento para toda a temporada, a imagem ficou arraiada. Do clássico contra o São Paulo. Do clássico contra o São Paulo. É um jogo muito difícil, é um jogo muito grande, é um histórico muito grande, mas é preciso ver também até que ponto a derrota contra o São Paulo serviu para melhorar o Corinthians para um jogo de Libertadores. Os 2 são times de Libertadores na atual temporada. O Ramon já conhece o elenco dele, claro que não no mesmo nível que o Abel conhece o elenco dele. Aí tem o calendário a favor do Abel, né? Não o calendário do futebol brasileiro. Aí tem o tempo de trabalho do Abel, mas o Corinthians precisa ser, não é competitivo, porque competiu contra o São Paulo, precisa ser mais assertivo. Porque o São Paulo foi explorando também defeitos do Corinthians. Vamos ver hoje. E vamos ver qual vai ser a escalação do Palmeiras também, porque contra o Guarani o Abel escolheu aquele time sem um centroavante. Vamos ver se ele vai manter isso pro derby. Tô curioso para ver como vai ser, como o Abel Ferreira vai montar o time do Palmeiras por conta dessa movimentação. Eu gostei da movimentação de Maurício, o Veiga, o Facundo, o Estevão. Sem um homem de referência, mas com muita mobilidade. Todo mundo se mexendo bastante, todo mundo ocupando os espaços. E
E, obviamente, tem um ponto positivo e um negativo, mas o ponto positivo é que o zagueiro adversário fica sem referência. E acaba que ele ficando sem referência e os jogadores que estão vindo de trás têm mais espaço para explorar a linha adversária. Então, sim, estou curioso para saber se o Abel vai manter essa formação sem centroavante e do lado do Corinthians continuar vendo como será aí a questão da substituição do Garro. O Coronado, o Thales Magno para mim tem sido o nome do Corinthians nesse Campeonato Paulista, mas o Ramon já deixou claro, pelo menos ali nas últimas partidas, que ele está testando mais o Coronado nessa função do que o Thales. E o Coronado foi bem no último jogo, não tinha ido bem no penúltimo, mas foi bem no último jogo, atuando por ali. Mas eu tô curioso para ver em relação a isso. Vai deixar Coronado, Memphis e Yuri, ou se ele vai com o Thales Magno fazendo essa função mais recuada com o Yuri e o Memphis Depay. Lembrando que para mim o Thales Magno, como eu falei, é o destaque do Corinthians, só que ele teria um lugar na dupla, né? E não, oficialmente, e não vindo de trás. Isso é um ponto, sim, né? Até na montagem do elenco está sendo atrapalhado o Ramon, na montagem não, no bom funcionamento do Corinthians para a temporada, com a ausência do Bidon, né? Ah, sim. Porque é um Corinthians com essa pontuação sem Garro e sem Bidon. Sim. Né? Exato. Sem dois titulares. E o Bidon é um cara que, muito rapidamente, inclusive até mesmo na fila do Ramon, ele perdeu espaço de cara, mas depois ele foi ganhando espaço, e hoje você não consegue imaginar uma sequência de ano sem o funcionamento do Bidon no meio campo, porque ele fecha espaço e dá liberdade. Sem contar que a bola, ele fica muito confortável com a bola. A bola não queima de jeito nenhum. E acho que na mesma faixa do campo, mas no outro time, quem começou a temporada bem é o Richard Rios. Para variar, né? Acho que talvez o segundo semestre dele ano passado não tenha sido tão bom, mas esse início de temporada dele é bom. Eu gosto muito do futebol do Richard Rios. Para mim ele joga muito, ele domina o meio campo, ele é agressivo quando tem que ser, chega forte, arrisca bom, chute de fora da área, quebra a linha do adversário quando precisa com um passe mais assertivo. Eu gosto muito, sou fã do futebol dele. É forte. Amanhã tem tudo sobre o derby, então, aqui no Sport Center. Então é isso, Fel. O Corinthians tem novidades para as laterais no derby e o Garro pode ficar fora da partida e também o time tem desfalque no meio. O José Martins viajou para os Estados Unidos para conseguir renovar o seu visto e parece que ele perdeu o voo e não conseguirá chegar a tempo para esse clássico de quinta-feira, hein? Que vacilo do jogador do Coringão. E parece que o Matosinho vai voltar a ser titular após 3 jogos aí, fora por lesão. O Coringão que encerrou ontem, quarta-feira, a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O derby válido para a 7ª rodada do Paulistão acontece hoje no Allianz Parque, no estádio do rival, às 20 horas. No último treino antes da partida, o técnico Ramon Dias esboçou a escalação com mudanças. As principais novidades do Coringão estão nas laterais. Na direita, o Matosinho aí voltou a ser utilizado após 3 jogos fora por um incômodo muscular, né? Já na segunda, já na esquerda, Hugo treinou na maior parte do tempo entre os titulares na vaga de Matheus Bidu. Meu Deus do céu. Se o Hugo jogar na lateral esquerda de titular, é torcer pra gente não ser goleado, cara. O Hugo é muito ruim. Que jogador horroroso. Não dá, cara. Coloca o Palácios ali, coloca o Matheus Bidu, puxa alguém da base, mas o Hugo como lateral esquerdo não dá pra jogar. Ele é muito fraco, cara. E no meio campo, o Coringão não vai poder contar com o José Martins. O volante viajou no último final de semana para os Estados Unidos para renovar o seu visto de trabalho e a volta dele estava programada para essa quarta-feira, mas não foi possível. O jogador perdeu esse voo previsto para chegar na quarta-feira, porém o voo dele aí, ele acabou perdendo o voo e só chegará na quinta-feira, no dia do derby. Como ele não treinou com o grupo nessa semana, ele não deve ser relacionado pelo jogo, hein? Que vacilo do José Martins, hein? O Garro recuperado de lesão, treinou com bola mais uma vez, mas entre os reservas, então o Coronado aí deve seguir com o principal armador do time jogando como titular. E Gustavo Henrique aí também, em recuperação de lesão muscular, segue como desfalque, assim como o Maicon, aprimorando sua parte física para poder voltar ao timão após a cirurgia no joelho de ligamento cruzado. Então esse foi o celular, stream no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!